Agora uma pergunta rápida. Quando se pensa em rins, a primeira coisa que vem na cabeça é produção de urina, certo? Mas e se a gente pensar que isso é só a pontinha do iceberg? Pois é, a história de verdade é muito, mas muito mais fascinante. A lista de tarefas dos rins é uau, impressionante. Eles são tipo umas usinas multifuncionais, sabe? Eles controlam o pH do sangue para não ficar nem muito ácido, nem muito básico. Regulam a pressão arterial, ativam a vitamina D, que é super importante para os ossos, estimulam a produção de glóbulos vermelhos e, pasmem, eles até produzem glicose quando a gente fica muito tempo sem comer. É ou não é surpreendente? Ok, então, para a gente entender como eles dão conta de tudo isso, que tal um tour rapidinho pela estrutura deles? Afinal, tem que conhecer a casa para entender quem mora lá dentro, né? Olha só, isso aqui é um rim visto por dentro, em corte. O sangue, cheio de coisa para ser processada, chega com tudo pela artéria renal. Daí ele passa por duas regiões principais. Essa parte mais de fora, o córtex, e essa mais de dentro, a medula. Depois de todo o trampo de filtrar, de equilibrar tudo, o sangue limpinho volta para a circulação pela veia renal. E o que não presta, os resíduos, são coletados aqui na pelve renal para virar a urina. Só que a mágica de verdade, ela acontece numa escala, assim, minúscula, muito menor. Chegou a hora da gente conhecer o verdadeiro operário do rim, o néfron. É ele a unidade funcional, a peça-chave de todo esse quebra-cabeça. Tá, e ele? Parece complexo, né? E olha, é mesmo. O néfron é uma estrutura microscópica, um tubo bem longo, todo enrolado, e é ali que o sangue é processado para valer. Cada pedacinho dele, o tal do corpúsculo renal, os túbulos, a alça, tem uma função super específica e fundamental. E o mais impressionante é o seguinte, a gente não está falando de alguns, de dezenas, nem de centenas. Cada rim tem mais ou menos 1.200.000 néfrons. Todos eles trabalhando sem parar, 24 horas por dia. É um verdadeiro exército microscópico que garante o equilíbrio do nosso corpo. E o trabalho todo desse exército pode ser resumido em basicamente 3 etapas. Primeiro, a filtração, que é quando o sangue passa por uma peneira. Depois, a reabsorção, para recuperar tudo que é útil e não pode ser jogado fora. E por último, a secreção, que é tipo um ajuste fino, sabe, para eliminar ativamente o que sobrou e não serve. Vamos ver de perto como cada um desses passos acontece. Bora lá então, vamos seguir a jornada de uma gotinha de sangue passando pelo néfron para entender direitinho como ela se transforma e como no final a gente tem sangue limpo de um lado e urina do outro. Bom, o primeiro passo, a filtração, acontece numa estrutura chamada glomérulo. E a melhor maneira de visualizar isso é pensar exatamente no que está escrito aí. É como uma peneira, mas uma peneira super seletiva. Só as moléculas bem pequenas, tipo água, glicose, sais minerais, essas conseguem passar. Já as coisas grandes, como as células do sangue e as proteínas, ficam retidas, continuam no sangue. E o que faz essa filtração acontecer é um jogo de pressões bem interessante. Funciona assim. A pressão hidrostática, que vem da força do coração, empurra o líquido para fora do vaso sanguíneo. É uma força de uns 55 milímetros de mercúrio. Só que tem duas forças jogando contra. Uma é a pressão das proteínas no sangue. E a outra é a pressão do líquido que já foi filtrado. Somando essas duas forças que seguram, dá uns 45. Então, 55 empurrando contra 45 segurando, o resultado é uma pressão final de 10, a favor da filtração. É essa forcinha que garante que o processo aconteça sem parar. E olha, essa pressão que parece pequena faz um trabalho monumental. Os rins chegam a filtrar um volume absurdo de 180 litros de líquido por dia. Para ter uma ideia, isso é o mesmo que 90 daquelas garrafas de refrigerante de 2 litros. É claro que a gente não faz 180 litros de xixi por dia, né? O que nos leva direto para o próximo passo, que é importantíssimo. Agora a gente chega no túbulo proximal. Pensa nele como o grande centro de reciclagem do néfron. Logo de cara, uns 65% da água e do sódio que foram filtrados já são reabsorvidos de volta para o sangue, ali mesmo. E o mais importante, 100% dos nutrientes essenciais, tipo glicose e aminoácidos, tudo isso é recuperado. O corpo é esperto, ele não joga nada importante fora. Seguindo em frente, o sistema fica ainda mais engenhoso. Chegamos na alça de Henle. Ela tem 2 ramos com funções opostas que trabalham juntos. O ramo que desce, o descendente, ele deixa a água passar livremente. Então a água sai e o líquido que fica dentro vai ficando mais concentrado. Já o ramo que sobe, o ascendente, é o contrário. Ele é impermeável à água, mas ele bombeia sal para fora ativamente.
Esse mecanismo cria um gradiente de concentração que é fundamental para o ajuste final da urina. E claro, falar desse processo todo de concentrar a urina faz a gente lembrar de uma coisa básica, mas super importante. Como o nosso mestre Chapolin já dizia, melhor uma pedra no caminho do que duas no rim. Bebam água. Sério, se manter hidratado é a melhor coisa para ajudar os rins a trabalharem direitinho e, de quebra, evitar a formação das doloridas pedras nos rins. Fica a dica, hein? Chegamos agora na reta final, no ajuste fino. Isso acontece no túbulo distal e no ducto coletor. E é aqui que os hormônios entram em campo para comandar o jogo. A aldosterona, por exemplo, manda o corpo reabsorver sódio e jogar fora potássio. Já o ADH, o hormônio antidiurético, controla a reabsorção final de água. É ele que decide se a urina vai sair mais concentrada ou mais diluída, dependendo do que o corpo está precisando naquele momento. Beleza, a gente viu todo esse processo microscópico que é incrível, né? Mas, no fim das contas, por que isso tudo importa tanto? Por que é tão vital para a nossa saúde? É que a eficiência dos rins é uma coisa de outro mundo. Pensa de novo. Daqueles 180 litros que são filtrados todo santo dia, mais de 99% são cuidadosamente recuperados, reabsorvidos e devolvidos para o sangue. Só aquele 1%, que dá mais ou menos 1 a 2 litros, é que vira a urina e vai embora. É um sistema de reciclagem, nossa, quase perfeito. E o ponto-chave é que esse ajuste todo não acontece só uma vez por dia. Não, ele é contínuo. A cada minuto, a cada segundo, os rins estão ali monitorando e ajustando a composição do sangue, garantindo que o nosso ambiente interno fique sempre estável. E isso, no fim das contas, é a própria definição de saúde. Então, para a gente fechar, fica uma reflexão. O nosso corpo faz esse trabalho de equilíbrio incrível o tempo todo, de forma silenciosa, sem a gente nem perceber. A grande questão é, como é que a gente pode ajudar? Como, com hábitos simples e saudáveis, tipo beber bastante água e ter uma alimentação bacana, a gente pode facilitar o trabalho desses órgãos que são tão vitais? Fica aí para a gente pensar.